Olá, meu nome é Júlio César Borghetti, trabalho na Faculdade Dom Alberto com as disciplinas de Contabilidade e Custos 2, Contabilidade Internacional e tópicos de Ciências Atuariais. Sou formado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Matemática pela URGS e em mestrado em Ciências Contábeis pela Unicinos. Bom, hoje nós vamos tratar, dentro do tema da Semana Acadêmica Discente, sobre discursividade e como ela está aplicada à profissão do contador. A discursividade pode ser aplicada dentro da contabilidade de várias formas, mas é importante lembrar que o conceito decorre da língua portuguesa, especificamente da gramática e dentro do estudo das letras da língua portuguesa. Mas nós, na aula de hoje, vamos abordar especificamente a aplicação dela dentro da profissão do contador. Como a gente pode fazer uso desse conceito e melhorar a nossa formação dentro do mercado de trabalho. Bom, dentro das várias abordagens possíveis quanto à discursividade, nós vamos enfocar, então, de uma certa forma, vários assuntos que já foram desenvolvidos dentro da literatura mundial. Em primeiro lugar, nós temos o pensamento do Howard Gardner, que é um americano e desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, estabelecendo então uma mediação entre os aspectos biológicos, psicológicos e culturais. Mas como é que isso vai influenciar no nosso assunto estudado dentro da aula de hoje? Bom, em primeiro lugar, o Gardner abordou predominantemente o assunto inteligência. Inteligência é algo fundamental dentro do contexto de negócios, dentro do contexto de mercado que nós vivemos hoje. E o Gardner afirmava, então, que essa inteligência não é uma propriedade única da mente humana, mas a interação entre as competências intelectuais, ou seja, entre todas as inteligências que nós desenvolvemos ao longo das nossas vidas. Cada competência é relativamente independente das outras, ou seja, elas não têm relação com as outras, ou seja, se forma então um sujeito que pode desenvolver uma inteligência em determinado aspecto, que não necessariamente vai ter a mesma inteligência ou inteligências análogas em outra área relacionada. As competências não desenvolvidas ficam inertes ou cristalizadas. Então nós nascemos em tese como seres a serem desenvolvidos, seres a serem formados. E dentro das inteligências que nós podemos formar ao longo da nossa vida, conforme as experiências vão ocorrendo ao longo da nossa vida, nós vamos formando inteligências diferentes, em diferentes áreas. Será que nós temos algumas inteligências definidas ao longo da nossa vida? Isso a gente vai ver no slide seguinte. Gardner também realiza uma síntese entre outros estudos localizadores e holísticos. Bom, dentro das inteligências definidas por Gardner, então, nós temos uma série de aspectos relacionados à própria pessoa. Por isso, no centro do slide, nós temos o ser humano como uma face e um aspecto bem desenvolvido. E no alto, inicialmente, nós temos a linguística. A linguística que é o tema básico da nossa aula de hoje. Nós vamos tratar sobre discursividade. Discursividade está inserido dentro da inteligência relacionada à linguística. Mas além da linguística, nós precisamos desenvolver também atividades de relacionamento interpessoal. Ou melhor, inteligências de relacionamento interpessoal. Nós temos que nos relacionar bem com profissionais da nossa área, com o nosso cliente, com o nosso chefe, com qualquer pessoa do nosso nicho de atuação. Além disso, nós temos também a necessidade de desenvolver habilidades intrapessoais, ou seja, como nós nos governamos ou como nós nos regramos internamente, como nós nos organizamos dentro das nossas rotinas de trabalho, como nós atendemos o nosso cliente pessoalmente, dentro do nosso escritório, dentro da nossa empresa, como nós desenvolvemos essas atividades internamente. Além disso, precisamos ter uma noção clara de inteligência espacial. Nosso mundo hoje ele se rege basicamente por regras espaciais. Nós temos uma questão de logística também muito envolvida nesse sentido. Nós temos que saber como aproveitar melhor nosso espaço, até em termos ambientais. Além de questões espaciais, nós temos a questão naturalista, como cuidar da nossa saúde, como cuidar da saúde de todos. Temos questões espirituais também, relacionadas a diversos entendimentos das pessoas, que nós temos que também
além de ter nossos entendimentos, saber respeitar o entendimento do próximo. Temos inteligências corporais e cinésticas, inteligências lógico-matemáticas fundamentais para o desenvolvimento da carreira de qualquer profissional da área da contabilidade. E nós temos a inteligência musical também, que por mais incrível que pareça, que não se aplique muito bem à nossa profissão de contador, ela também pode auxiliar no funcionamento e no desenvolvimento das demais linguísticas. Necessariamente, a inteligência em termos linguísticos está relacionada a um assunto em voga na sociedade de hoje, que é a comunicação. É necessário e é fundamental nós nos comunicarmos hoje através de diversas ferramentas, internet, telefone, e-mail, correspondência. Então a comunicação se tornou algo fundamental e um fator decisivo de sucesso dentro do mercado de trabalho. Mas quais são os elementos básicos da comunicação? Todo ato comunicativo envolve, então, basicamente 6 componentes. E quando a gente fala aqui de ato comunicativo, nós estamos, de uma certa forma, generalizando. Ato comunicativo pode ser uma ligação com o seu chefe, ou até mesmo uma conversa informal com alguém que trabalha na sua empresa, com o seu cliente, ou através de um e-mail, ou através até mesmo de uma notícia de jornal, algum reporte no site da internet. Então, todo ato comunicativo que nós pudermos imaginar. Então, todos esses atos, de uma certa forma, eles podem ser classificados dentro de 6 aspectos. O primeiro aspecto deles é o emissor. Quem é que é o remetente desta mensagem ou desse ato de comunicação? Esse emissor, chamado de remetente, também pode ser chamado de locutor, que é o que a gente encontra geralmente nos termos da gramática portuguesa. Pode ser o codificador ou o falante, quem transmite a mensagem. E nós temos o destinatário, pessoa muito importante, que nós sempre temos que prestar atenção. O destinatário, o interlocutor, o decodificador, são todos termos análogos. Nós temos também a mensagem, que é o que se quer transmitir, o que se põe dentro do e-mail de conteúdo, que é basicamente o que a gente estuda ao longo da graduação, as habilidades, as inteligências que a gente desenvolve ao longo da graduação, estão voltadas à formação de uma mensagem ou de um corpo necessário a estar incluso dentro da nossa mensagem. Nós temos também o código. No nosso caso aqui, geralmente, em língua portuguesa. Mas hoje nós temos que estar abertos a outros tipos de códigos, por exemplo, língua inglesa, ou até mesmo códigos numéricos, através dos relatórios que nós emitimos internamente ou até relatórios internos, em termos contábeis. E nós temos também um contexto ou uma situação que nós estamos inseridos. Então, é sempre relevante pensar em termos de oportunidade, o que é oportuno apresentar dentro desse contexto, o que é oportuno transmitir dentro desse contexto que está apresentado aí. E nós temos o canal, o contato estabelecido entre o emitente e o receptor. Ainda em relação aos elementos básicos da comunicação, nós vamos analisar uma pequena história em quadrinhos, que não necessariamente tem a ver com o conteúdo de ciências contábeis, mas necessariamente relacionada ao ato de se comunicar. Vejamos no slide, então. O que você acha desse papo sobre racismo, Rafael? Eu só queria que esse povo visse o mundo como eu vejo. Mas, Rafa, você é cego? Exatamente. Esses quadrinhos, então, retratam uma situação comunicativa, em que as pessoas se interagem por meio da linguagem. Então, duas pessoas se interagindo através de um canal, que é através de um código também, que é a língua portuguesa, e havendo, então, um emissor e um receptor da mensagem. Além disso, esse conjunto de falas que produzem nessa situação comunicativa constitui o texto propriamente dito. Então, sempre quando a gente falar de discursividade, nós vamos tratar tanto de discursividade através de um texto, como de discursividade através da fala. Porque, basicamente, eu só estou mudando o meu canal de comunicação. Conceituando, então, texto é uma unidade linguística concreta, percebida pela audição, na fala, ou pela visão, na escrita ou na imagem, que tem unidade de sentido e intencionalidade comunicativa, ou seja, a intenção no ato de se comunicar. Então, necessariamente nesse slide, a gente nota que entre o texto e a língua, basicamente, a gente encontra também processos de discursividade, porque nada mais é do que uma mudança no canal de comunicação. Bom, quais são os elementos auxiliares, então, os elementos que nos apoiam na construção do sentido de um texto ou de um contexto discursivo?
Primeiro, o papel social dos interlocutores. E nós vimos lá nos quadrinhos que nós tínhamos duas pessoas de colocações ou enquadramentos sociais diferentes. E na nossa vida de contadores, na nossa profissão, nós também vamos encontrar várias vezes essa mesma situação. Então, nós vamos ter que nos relacionar ou discursar através de um texto ou através da fala com o nosso funcionário, ou com o nosso chefe, ou com o nosso cliente. E vamos ter que fazer isso de uma forma muito adequada. Além disso, nós temos que conhecer, nós temos que ter conhecimento de mundo do interlocutor. Nós temos que reconhecer a cultura que ele está inserido, de forma a utilizar a linguagem adequada, utilizar a mensagem adequada, o código adequado ao contexto socioeconômico em que a pessoa está inserida. Então, no momento que nós fizermos um relatório gerencial para apresentarmos, por exemplo, o presidente da empresa, é fundamental que nós utilizemos linguagem culta, organizemos bem o texto e tratemos de apresentar os assuntos da melhor forma possível. Porém, quando a gente estiver numa reunião informal, com pessoas da nossa área, nós podemos utilizar uma linguagem mais informal de trabalho. As circunstâncias históricas em que se processa a comunicação. Então, sempre, pessoal, com relação ao princípio da oportunidade. Nós temos aí informações que são oportunas, que devem ser apresentadas em momento oportuno. E a intenção do interlocutor, ou do locutor, no caso, exatamente. A intenção de quem está transmitindo a mensagem. Então, no momento que eu apresento uma demonstração contábil para o meu acionista, eu estou querendo apresentar a situação da empresa. Então, necessariamente, eu tenho que apresentar ela da melhor forma possível, evitando omitir informação, utilizando bem as notas explicativas, que são o nosso recurso mais valioso em termos de discursividade. Então, fazer uso de uma redação correta, apresentando as informações da forma mais objetiva possível, porque geralmente elas são muito extensas. E lembrando, então, que a intenção do contador é deixar a empresa o mais transparente possível. Em relação ao discurso, é a atividade comunicativa capaz de gerar sentido desenvolvida entre interlocutores. Além dos enunciados verbais, engloba outros elementos do processo comunicativo, que também participam da construção do sentido do texto. Então, quando nós falamos de discurso, pessoal, basicamente o que nós estamos falando não é necessariamente um discurso falado, como o professor está aqui expondo agora um discurso falado. Nós podemos ter também discursos escritos. E quando nós falamos então de discursividade, que é a qualidade do discurso, nós estamos também falando das apresentações que nós vamos fazer lá dentro da empresa, que nós vamos apresentar para os colegas de trabalho, a apresentação eventualmente de um trabalho na faculdade. Então, essa questão da discursividade está inserida no contexto de trabalho de todos. Outro aspecto relevante relacionado à discursividade está relacionado à intencionalidade discursiva. E nós temos aqui no slide uma figura muito interessante a ser analisada. Nós temos aqui um informe publicitário do governo parado no Carnaval Basta o Brasil. Nós temos aqui uma situação em que uma pessoa aparece com o pé avariado, né, ou machucado. Evite acidentes no Carnaval. Então se vê claramente aqui uma campanha contra acidentes no trânsito. São as intenções explícitas ou implícitas existentes na linguagem dos interlocutores que participam de uma situação comunicativa. Então, nós temos uma intenção clara do governo aqui de se manifestar contra excesso de velocidade, consumo de bebidas alcoólicas no trânsito. E é exatamente o que a gente vai fazer quando nós trabalharmos discursivamente dentro de alguma apresentação nas nossas empresas, dentro da nossa avaliação institucional, dentro da avaliação de uma disciplina, dentro de um processo seletivo para uma vaga de trabalho. Então, nós sempre vamos trabalhar com uma intencionalidade, com uma informação que nós pretendemos apresentar dentro de um contexto socioeconômico. Outro aspecto relevante que nós devemos observar é a polifonia do discurso. Esse fenômeno é muito comum nos textos. Frequentemente incorporamos em nosso discurso fragmentos do discurso alheio. E o que quer dizer isso, pessoal? Basicamente, uma referência que nós fazemos a algo que foi muito bem redigido ou alguma ideia que foi muito bem elaborada. Isso torna o nosso texto muito mais enriquecido, ou o nosso discurso mais rico. Por essa razão, então, dizemos que o discurso é geralmente polifônico. E poli vem de vários e fono vem de som ou de voz. A referência, então, a discursos alheios pode se dar da forma mais direta ou
de uma forma menos direta ou de uma forma mais indireta, através de uma citação indireta, né? Mas, lembrando, pessoal, que em termos analíticos, é fundamental que nós façamos referência a algo que é muito bem conhecido, algo que é muito bem visto dentro da nossa área de estudo. Outro aspecto relevante para nós abordarmos é o repertório cultural e o discurso. Então, se queremos que nosso interlocutor compreenda perfeitamente os sentidos que desejamos comunicar, precisamos levar em conta seu repertório cultural. Nós temos aqui um exemplo muito relevante, que é o exemplo político. O político, quando se põe para tratar de alguma questão, o primeiro aspecto que ele aborda é o seu interlocutor ou o seu ouvinte. Para quem eu estou falando? Por isso que a gente vê ao longo de muitas campanhas eleitorais, alguns políticos se colocando até de uma certa forma constrangedora para atingir o seu interlocutor, ou melhor, transmitir a mensagem para o seu interlocutor da forma mais adequada possível. Na nossa profissão não é diferente. Nós vamos vivenciar contextos em que vamos ter que explanar conteúdos para o presidente da companhia, para o gerente, para o diretor ou até mesmo para o estagiário, para alguma pessoa em algum processo seletivo. Então é fundamental que nós tenhamos em mente quem é que está ouvindo a nossa mensagem, para que utilizemos a linguagem adequada, por exemplo, dentro de um relatório, dentro de um parecer de auditoria, e para que expressamos basicamente as informações que são necessárias no momento. Além disso, nós temos a questão da textualidade. Então, o texto, como nós colocamos, ele precisa ter uma unidade de sentido. Quando nós queremos escrever, por exemplo, um parecer de auditoria, nós já iniciamos o parecer de auditoria intencionalmente direcionando ele às conclusões obtidas ao longo do trabalho. Ainda quanto ao texto, ele pressupõe uma organização interna específica, como a sequência das partes e a relação existente entre as ideias e entre as palavras. Então é fundamental, pessoal, que o nosso texto ele esteja coeso, palavras que sejam uniformes, não que eu utilize inicialmente uma linguagem informal e chegue no final do texto já utilizando palavras sofisticadas. Nós temos que ter um texto coeso, inclusive quanto à linguagem, quanto ao conteúdo e quanto ao desenvolvimento. Nós temos agora, então, para encerrar a aula, um exemplo bem prático da nossa profissão. Acompanhemos então no slide. No slide nós temos um parecer de auditoria. E o parecer de auditoria é um instrumento público que nós aproveitamos para trazer, que é da Infraero, que cuida então das atividades dos aeroportos brasileiros. E esse parecer de auditoria, como nós vimos ao longo das nossas disciplinas, ele já tem alguns parágrafos padrões. Mas vocês vejam bem, pessoal, que a linguagem é culta, em primeiro lugar, voltada especificamente para a pessoa que tem que ler esse parecer. Quem é que vai ler esse parecer, pessoal? É o acionista. O acionista geralmente tem algum tipo de formação. É o diretor da empresa, é o concorrente da empresa, é o mercado de uma forma geral. Então, nós temos sempre que pensar em quem vai ler isso e como ele vai interpretar essa informação. E nós temos no primeiro parágrafo, então, a menção sobre os exames que foram feitos. Por exemplo, Martinelli Auditores indica que examinamos o balanço patrimonial da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, levantado em 31 de dezembro de 2012, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. Aqui nós temos um aspecto fundamental. Em primeiro lugar, o primeiro parágrafo do parecer expõe, de uma certa forma, a introdução do trabalho, uma contextualização. A gente apresenta o trabalho, Martinelli aqui apresentou o trabalho que foi desenvolvido e fez questão de citar que não foi o Martinelli que desenvolveu as demonstrações contábeis, e sim a empresa. O Martinelli somente auditou as demonstrações contábeis. Então, nós vemos aqui todos os aspectos que nós abordamos ao longo da aula de hoje, e um outro aspecto, uma outra conotação, uma conotação de introdução. Então, inicialmente no texto, nós estamos introduzindo o conteúdo que vai ser abordado. O segundo ponto do slide, nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil de controles internos da empresa. Item B, a contratação com base em testes das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados. E, item C,
a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração de empresa, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Então nós temos aqui, fundamentalmente, pessoal, já um segundo parágrafo que adentra o tema do trabalho de auditoria. Então nós tínhamos um parágrafo introdutório, nós temos agora um parágrafo que já vai adentrando o tema, já vai desenvolvendo o tema. Em seguida, nós temos no parágrafo 3, em nossa opinião, então um parágrafo que já demonstra a opinião, adentrando então nas conclusões sobre os trabalhos desenvolvidos, os trabalhos de auditoria. As demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Infraero em 31 de dezembro de 2012. O resultado de suas operações, as mutações do patrimônio líquido, os seus fluxos de caixa e os valores adicionados, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a prática contábil referente aos investimentos efetuados em bens da União, conforme descrito na nota explicativa 1. Fundamentalmente, no terceiro parágrafo, nós vemos menção a uma nota explicativa. Então, nós fazemos menção a uma referência, nós fazemos uso de uma referência também de algo que já está escrito e fazemos uso também de uma referência às normas constantes na legislação da União. No parágrafo número 4, nós vemos o seguinte: conforme descrito na nota explicativa número 22, então temos novamente aqui menção de uma nota explicativa, de uma referência, a empresa discute judicialmente a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, e do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. Com isto, a empresa não vem recolhendo nem provisionando tais valores, cujo montante, segundo executivos fiscais em curso no Judiciário, gira em torno de R$ 1.697.754. A administração da empresa, com base em informações fornecidas pela sua Procuradoria Jurídica e em função do reconhecimento dos tributos regionais federais, dos tribunais regionais federais, da tese da imunidade tributária da Infraero, não constitui provisão contábil de tais valores. Então nós temos especificamente um assunto abordado com uma linguagem estritamente técnica. Novamente, pessoal, nós tínhamos lá no parágrafo 1º uma introdução, uma contextualização do trabalho, com a delimitação dos temas a serem abordados. No parágrafo 2º, nós já começamos a adentrar na opinião emitida pelos auditores. E no parágrafo 3º e no 4º, nós já temos aspectos técnicos identificados, fazendo inclusive menção às notas explicativas, que são um ente separado das demonstrações financeiras da empresa. Então, fundamental, pessoal. Lembrem lá no trabalho de conclusão que é fundamental vocês fazerem referência de tudo o que é relevante na área de vocês. Por fim, nós temos ainda o 5º parágrafo, identificando então, anteriormente, auditamos o balanço patrimonial da Infraero referente ao exercício de 31 de dezembro de 2007, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado das mutações do patrimônio líquido, das origens e aplicações dos recursos desse exercício, sobre as quais emitimos parecer sem ressalva, e com o mesmo parágrafo de ênfase descrito no item 4 anterior, datado de 8 de fevereiro de 2012. Conforme mencionado, vejam bem, pessoal, novamente surge aqui a questão da referência. Conforme mencionado na nota explicativa número 3, as práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir de 1º de janeiro de 2008. Novamente, surge então a referência da Lei 11.638. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, apresentadas de forma conjunta com as demonstrações financeiras de 2008, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, vigentes até 31 de dezembro de 2007, como permitido pelo pronunciamento CPC número 13, adoção inicial da Lei 11.638 e da MP 449, não estão sendo representados como os ajustes para fins de comparação entre os exercícios. Então nós temos aqui várias oportunidades de utilização das referências, de algo que nós entendemos como fundamental. E, basicamente, pessoal, se encerra o assunto sobre o parecer de auditoria. Então, ele é muito conclusivo já no seu último parágrafo. E nós temos, então, data e assinatura dos auditores que realizaram o trabalho. Então, vejam vocês que todos os aspectos que nós desenvolvemos ao longo da aula de hoje, eles podem ser aplicados tanto dentro do trabalho de auditoria como de outras atividades.
Nós vimos ao longo do encontro de hoje vários aspectos relacionados à discursividade e à profissão ou atuação do profissional contábil no mercado de trabalho. Espero que isso tenha contribuído para a formação profissional de vocês dentro da Faculdade Dom Alberto e contribua fundamentalmente para o sucesso profissional de vocês. Sempre lembrando, pessoal, são várias habilidades que nós temos a desenvolver ao longo da nossa vida. Vários tipos de inteligência que nós podemos desenvolver. Linguística, relações interpessoais, e, enfim, todos aqueles temas que foram abordados ao longo da aula. Então, cabe a nós, dentro do nosso trabalho, dentro do tempo que nós temos à disposição, nos empenharmos para desenvolver da melhor forma possível essas habilidades. Um abraço a todos, sucesso e até mais.